Fala pessoal, beleza? Hoje, no Papo Mutante, contamos com a presença do ilustre J.M. Beraldo, um cara já muito conhecido do meio nerd, do meio da ficção científica, da fantasia brasileira. Mas para aquelas pessoas que talvez não estão tão familiarizadas com você, Beraldo, você pode se apresentar, por gentileza? Com certeza. Obrigado pelo convite. Oi, eu João Beraldo, JM Beraldo. Eu sou game designer, eu trabalho na Ubisoft, eu trabalho no Assassin's sou lead game designer da série Assassin's Creed. Mas eu sou escritor, na verdade, também. Não não na Ubisoft, mas fora, né, no meu tempo livre, entre aspas. Publiquei já alguns livros, acho que são 8, 9 livros agora, fantasia, ficção científica. Tem uma tentativa no terror ali para poder experimentar uma coisa diferente. Mas é isso, acho que é por aí. Depois a gente vai falar sobre terror, porque eu não sabia dessa sua experimentação com terror, mas eu vejo terror nos seus contos aqui no Véu da Verdade, tá? Além do Véu da Verdade. Antes da gente, na verdade, começar, eu gosto de fazer uma coisa, é recente, eu não fazia isso antes, mas eu vi uma falha tremenda nas minhas entrevistas, que é o seguinte: quando eu tô entrevistando alguém, normalmente no meio da entrevista, o entrevistado, dependendo de quem ele tende a soltar um xingamento. E a pessoa se sente, foi mal, não, desculpa, pode. Aí eu gosto de começar falando, pode xingar pra caralho, pode ficar à vontade. Bom. E pra deixar as portas abertas, eu gostaria de saber de você, qual é o seu xingamento mais comum? Nossa, é bom que você falou isso, porque em algum momento eu ia mandar, porque eu... Carioca, né? Acho que eu vi isso de várias pessoas de outros estados que quando ouve pela primeira vez carioca conversando, acho que tá rolando uma briga, né? Mas na verdade o que a gente usa palavrão pra cacete e é normal, só vai. Eu acho que o meu palavrão preferido é o puta que pariu, mas daquele jeito. Sim. Puta que o pariu, sabe? Aquela coisa que vai. O pessoal aqui, né? Eu moro em Singapura, né? Então ninguém fala português. Eu no trabalho, as pessoas já estão acostumadas já a ouvir. Então, eu ia te perguntar isso, inclusive, porque você é residente de Singapura. Qual é o xingamento daí? Fala pra traz um pouco dessa troca cultural aí. É engraçado que, na verdade, assim, eles têm. Porque Singapura é uma parada muito misturada, né? Porque é uma ilha que fica na Malásia, né? Tá entre a Malásia e a Indonésia, mas é um país que foi principalmente colonizado pelos chineses do sul da China, mas também tem uma galera da Índia. Então, é uma mistura. E aí a galera fala palavras que vêm tanto de uma região específica da Índia, como partes específicas da China e o malaio. Então, eu acho que assim, palavrão não é tão comum, né? Tem algumas palavras que tem um tom mais de ofensivo, mas tem os termos que eu já tô me acostumado, né? Quando é alguma coisa tipo assim, que alguém falaria caralho, é o alau? Que é tipo... Sabe? Tem umas coisas. Mas são palavras de várias línguas diferentes. Então é até difícil de eu memorizar tudo, porque eles usam tantas palavras de tantas línguas diferentes. Tipo, 3 línguas chinesas diferentes, é tudo misturado. Então é um pouco. Imagino que lá na Ubisoft, no seu trampo, vocês usam mais inglês, eu suponho, né? Então. Na verdade, o inglês, ele é. Existem 4 línguas oficiais em Singapura. 4 línguas oficiais. Inglês é uma delas, porque a Inglaterra dominou Singapura por muitos anos e tal. Então, inglês é um deles, na verdade. Só a galera mais velha, porque Singapura tem 59 anos, na verdade. Então tem a galera mais velha que não fala inglês. Mas no trabalho é normal, só que eles têm um sotaque que vai além do sotaque, né? Tipo, porque emenda, né? Não, como eu te falei antes da entrevista começar, eu trabalhei por muitos anos com atendimento ao público entre hotel, atendendo tripulantes de offshore, porque aqui eu moro no Espírito Santo, a gente tem plataformas de petróleo, e finalmente, nos últimos anos de carteira assinada, eu fui do aeroporto, né? E eu atendi tanto malasiano, filipino, indiano, devo ter atendido um outro da Singapura, chinês, e realmente o sotaque, às vezes, dessa região do inglês é muito intenso, é bem assim, é ali que você sabe, cara, agora eu sei falar inglês, porque eu entendi o que você falou. Então, assim, é bem complexo. Mas, bom, pra gente conhecer mais de você, então, pra que a gente abrir essa conversa agora que já sabemos, né, o seu puta que pariu, eu queria saber qual foi a sua porta de entrada pro universo da narrativa fantástica e se você conhecesse alguém que quer entrar no universo da fantasia, da ficção científica, qual seria a sua recomendação pra essa pessoa?
Engraçado. Eu acho que pensar na introdução, né, da onde eu comecei é difícil. É difícil pra caralho. Eu acho que teve. Na verdade é engraçado, mas eu acho que foi muito mais por desenho animado, né? Na época que eu era moleque, era o show da Xuxa. Tinha muito aqueles desenhos, né? Tinha muito desenho de ficção científica e fantasia, né? O próprio He-Man, mas você tinha, sei lá, Centurions e. Puta, era tanta coisa, eu nem lembro mais de cabeça. Tinha várias animações ali que tinham essa coisa da ficção científica. Eu acho que veio muito daí. Eu lembro de eu indo na casa de um amigo meu, eu devia ter, sei lá, 8 anos de idade. E eu cheguei lá e eles tinham umas coisas, uns bonecos fantásticos que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu fui descobrir que era Star Wars. E Star Wars nessa época, os 3 já deviam ter saído, né? Nova Esperança eu acho que o último deve ter saído, sei lá, uns 3 anos antes dessa época. Mas não era uma coisa muito conhecida, né? Uhum. Mas tinha, né? As naves e tal, eu acho, né, aquelas naves fantásticas e tal. E esse meu amigo tinha um fita, eu acho, de algum. A gente viu pedaços, né, do primeiro filme, né? E eu lembro que na época aparece, né, começa dizendo o episódio 4, e um dos garotos falou assim: meu irmão, ele mora nos Estados Unidos e lá tem os outros. Os outros já saíram. E aí era aquela mentira que eu passei anos jurando que era verdade. Mas eu acho que foi, no final das contas, foi Star Wars. E depois disso. É porque, na verdade, até uma coisa que eu tenho, uma relíquia que eu tenho guardada, que eu não gostava de ler, eu odiava ler no colégio. E a amiga de minha mãe era uma professora de português, e ela ganhou esse livro aqui, é uma edição de Portugal, de um livro-jogo. E ela falou assim: vou dar isso aqui pra ele, porque de repente ele vai gostar de ler e tal. Porque eu não tinha zero saco pra ler. E eu adorei. Pô, fantasia, mas você é o personagem. Incrível. Eu acho que isso aqui, tanto que eu acho que o motivo que eu guardo até hoje, tudo amarelo já, o livro, é porque ele meio que me guiou tanto no virar escritor, como virar game designer e a coisa toda. Mas eu acho que, sei lá, talvez tenha sido por aí, jogos também, né, videogame e tal. Agora, o que eu ia sugerir pra alguém que... Assim, pensa num bagulho que você acha que é mais abrangente, porque eu sempre... porque quando essa pergunta é meio sacana, porque a primeira questão que vem pra mente das pessoas é tipo assim, depende do que a pessoa gosta. E faz sentido, lógico, pô. Lógico, você não vai recomendar uma parada nada a ver da pessoa. Mas você acha que tem alguma coisa que você acha que, putz, isso atrai um público maior? Talvez a probabilidade da pessoa gostar disso é maior. Eu acho que assim, eu tenho acho que por experiência de trabalho e tudo coisa do gênero, eu acho que é mais fácil você convencer uma pessoa a fazer alguma coisa, né, ter um comportamento, quando você tira todas as barreiras pelo caminho. Então, um livro provavelmente é a pior ideia que você tem se você quer alguém se empolgar com fantasia e ficção científica. Então, sei lá, animação e coisa do gênero. Talvez hoje em dia seja polêmico, mas eu vou falar de Star Wars. Eu assisti agora o Skeleton Crew, né? Eu não sei como é que ficou o nome em português. Skeleton Crew também. Skeleton Crew. É muito bom. Eu achei incrível e me lembrou muito dos filmes que eu via quando eu era moleque, né? Ficou muito, eu acho que, tipo, especialmente se você é uma pessoa, se é pra uma criança, um adolescente e tal, putz, cara, é incrível. Sim. Você vê aquilo, você já fica empolgado. Eu quero saber. É que nem o moleque da história, sabe? Eu quero ver a espada laser e nave voando e tiro. Pô, é incrível. Então, ao mesmo tempo, você mais velho vendo aquele mesma série, você tem toda uma crítica ali que tá passada ali, que eu achei incrível. Perfeito. Não, então, acho que é um bom jeito, assim, de introduzir. E eu acho que numa coisa paralela também é RPG. Eu comecei a jogar RPG no colégio, né, depois desse livro e tal. E cara, me fez pensar e imaginar tanta coisa de história que eu corria atrás de livros. Eu guardava meu dinheiro da mesada, né, quando era moleque, pra juntar pra comprar os livros da edição de Portugal. Então, tipo, era até caro na época, né? Juntava lá o dinheiro, poder ir na livraria por conta própria e comprar. E minha mãe, né, caramba, né? O que aconteceu? Sem querer, te soltou um monstro. E eu jogando RPG no colégio, eu comecei a levar esse livro pra mostrar pras pessoas. Lê isso aqui pra entender o que é o que a gente vai jogar. Pra gente jogar junto, então, acho que na verdade é isso. Skeleton Crew, eu realmente acho que eu não tinha pensado nisso, é uma das melhores dicas, realmente. Acho que qualquer obra que é
literalmente para todas as idades, da forma que Skeleton Crew é maravilhoso, porque eu acho que isso é justamente o que você falou, acho que uma criança pode ver e se divertir pra caramba, e um adulto pode ver e ver coisas que a criança claramente não vai ver e se divertir pra caramba do mesmo jeito. Então, assim, uma baita recomendação, eu assino embaixo ali. Bom, e você falou agora, já na verdade falou desde o início, sobre esse seu trampo hoje como game designer, e como você tem essa experiência com RPG de mesa. E eu sempre fico interessado, porque eu conversei há pouco tempo com a Kali de los Santos, que escreve pra Jambô, e conversei há pouco tempo também com o autor britânico Adrian Tchaikovsky, e ele também me falou muito sobre a experiência dele com RPG de mesa e tudo mais, e eu sempre fico instigado de como vocês que mexem com jogos também tem uma relação muito forte com a escrita, né? Por exemplo, me parece que uma geração nova de criadores, de vários espectros, né, da criação, tem o pé no RPG de mesa. Como pra você existe esse diálogo hoje? Porque na minha pesquisa eu vi que você ainda joga hoje RPG de mesa. Não é uma coisa... Tem muita gente que jogava adolescente, hoje eu não jogo mais. Mas você ainda joga muito, né? E eu descobri também que Adrian Tchaikovsky e Kali de los Santos também jogam até hoje. E como é essa relação pra você, como... o RPG de mesa até hoje impacta a sua escrita, por exemplo, na hora de você criar um determinado projeto, conceito, existe um momento onde você consegue identificar, cara, o RPG de mesa me ajudou nisso. Cara, com certeza. Eu acho que, assim, tem muita coisa que a gente aprende, né, quando você tá jogando, seja você criando, né, um universo e mestrando uma aventura e tal, ou criando personagem, porque você tá criando um mundo, né? Você tá criando alguma coisa no mundo. Isso, como você tá interagindo, né? Você tá diretamente interagindo com outras pessoas ali. Isso te dá quase que um feedback imediato do que funciona e o que não funciona. E você... E eu acho que, obviamente, tem gente que joga RPG mais no tipo, eu quero matar monstros, né? Ganhar XP e é isso aí. Beleza. Mas o jeito que eu prefiro eu quero entrar um pouco naquele personagem. Se esse personagem, eu escolhi essa história pra ele, eu vou tomar decisões baseadas naquilo. E na prática, quando você tá escrevendo um livro, né, você tá criando uma história, é isso que você tá fazendo. Você tá jogando um RPG com um bando de personagens. Às vezes até dá pra rolar dado. Eu quero fazer esse teste se eu tô travado em alguma coisa, eu vou rolar dado pra ver o que acontece, sabe? Pra poder ver, de repente, se me ajuda a pensar. Mas eu acho que tem esse lado, assim, de você se colocar num outro, né, num outro tipo de personagem, né, você tomar decisões pensando no ponto de vista de um outro personagem, que, porra, jogar RPG, especialmente há anos, né, que eu jogo há, sei lá, 30 e tantos anos já, é uma coisa que me ajudou muito. A criação de mundo, né, de aventura, também. Eu acho que a principal coisa que eu aprendi jogando RPG, na verdade, é o improviso. Uhum. E que, às vezes, preparar demais é a pior coisa possível. Você escreve aquela bíblia de história sobre o seu mundo, ninguém quer saber dela. Dane-se o que você escreveu. Quero saber que a cor da grama é verde porque tem o cheiro do não sei das quantas, porque tem a deusa do não sei das... Ninguém quer saber disso. A não ser que aquilo se torne importante na história. E aí, é óbvio, né? Você eventualmente você aprende isso quando você cria aquele personagem. Eu tinha criado a história que eu sempre conto. Eu tava jogando na época do colégio ainda. E eu fiz aquele templo enorme que era pra ser o lugar de várias aventuras. Criei toda uma história, e tinha personagens ali, tinha uma trama em volta daquilo. Os jogadores, né, amigos meus de colégio, viraram entre eles e falaram assim: eu tenho essa magia aqui que provoca terremoto. Eu tenho essa magia aqui que transforma pedra em lama. Eles fizeram um cálculo matemático para poder provar que eles podiam demolir metade do tempo em 2 segundos. Filho da puta! E aí vai lá e eu, tipo, beleza, né? Matou metade do mapa que eu perdi anos, meses, né? Dias, sei lá quanto tempo fazendo pra aquilo. Depois disso, eu comecei a aprender a improvisar. Eu acho que essa coisa do improviso, né? É uma coisa que eu ainda faço, né? Eu tenho uma aventura de RPG na Ubisoft de Singapura, uma baseada no meu universo de ficção científica, e a gente agora tá criando meio colaborativamente um novo mundo pra Dungeons & Dragons. Tá? Comecei a me jogar a ideia, juntei lá umas 20 e tantas pessoas da empresa, cada um de uma área completamente diferente, pra criar um mundo ali só pra gente jogar. E eu acho que esse tipo de coisa, no final das contas, tudo isso ajuda, né? E se acontece aqui, tô travado, às vezes até eu tenho tabela de coisas aleatórias de encontro aqui, eu pego e vou olhar pra ter ideia, sabe?
Então eu acho que sim, tudo se comunica, né, uma coisa com a outra. Você acaba tendo muito que se virar quando você tá na frente, né, de 2, 3, 4, 5 jogadores ali inventando alguma coisa, e te dá tanta perspectiva deles, mas também o fato de que você tem que, não posso falar, segura aí, amanhã eu te respondo. Não, tá aqui, tá jogando agora. Eu acho que isso tudo bem que de certa forma ajuda, né, na criação. Inclusive, se você tiver oportunidade, dá uma lida depois, procurar o livro da Cálida dos Santos, né, o Dado Selvagem, porque não só um livro maravilhoso, mas ela fez o livro, ela fez ficha de personagem, ela usou dado pra escrever partes, já conversei com ela recentemente, e ela me, conta sempre sobre esse processo de como ela fez uso de dado pra escrever o livro dela, né, que é uma parada que você também comentou, né, que você tem interesse. E o livro, cara, ficou sensacional. É, sem dúvida, uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado. Quando você tiver uma brecha, dá uma lida que é muito bom. Mas, bom, outra coisa que eu acho interessante em você você mora em Singapura, né? E que é uma coisa meio inusitada, né, pra nós brasileiros. Digamos que assim, não conheço muita gente que mora por lá. E pelo que eu andei pesquisando, você é um cara que viajou, né? Então, cara, existe uma divisão entre a escrita do Beraldo pré-conhecer o mundo e pós-conhecer o mundo? Com certeza. Eu acho que é engraçado, quando eu postei no Facebook que eu tava vindo pra cá, né, tem 3 anos agora, né, que eu vim pra cá, e tiveram uns leitores meus que a primeira coisa que eles falaram, cara, quero saber o que vai acontecer com o seu jeito de escrever depois de ir pra lá. E é engraçado que, assim, eu fiquei sem escrever muito tempo aqui. Eu vim pra cá, era meio do Covid ainda, né, quando eu vim e tal, vim sozinho, então, tipo, né, momento de grandes mudanças na vida, aquela coisa toda, e eu acabei ficando sem escrever durante muito tempo. Eu, na verdade, ainda não voltei completamente a escrever, né, eu tenho escrito coisas menores, contos, tô revisando muita coisa antiga que estava engavetada. Eu acho que a grande questão de eu começar a ver o mundo de um jeito completamente diferente, né, eu sempre quis conhecer mais culturas, né, eu acho que ter pontos de vista diferentes faz abrir a cabeça de um jeito absurdo, né? Eu acho que se uma pessoa ela tem a oportunidade de conhecer outras culturas, seja viajando, trabalhando, ou simplesmente batendo papo com outras pessoas, eu acho uma coisa incrível. Porque às vezes você tá batendo papo com uma pessoa e a pessoa... Cara, vou dar o melhor exemplo de todos. A primeira pessoa que eu conheci pessoalmente, né, bater papo, foi um cara que trabalha comigo. Ele é singapurense, de descendência chinesa. E a gente foi almoçar, então foi no início ainda de Covid, então tinha um monte de restrição aqui. E aí a gente sentou pra comer, e a comida aqui, né, tipo, a gente tá pensando no arroz com feijão, não sei o que, não existe arroz com feijão aqui, né, em nenhum outro lugar, na verdade, né? Mas eles têm alguns pratos que são essa coisa, né, um pouco malaio e tal, que é o nasi lemak, que é o prato mais comum da Malásia, que é comum aqui, que ele é o arroz feito com coco, não tem sal, não tem tempero, porque não é assim que, né, não se faz, com frango e tal, e aí a gente sentou pra comer e batendo papo, né, meio que a gente já tinha se falado online, porque a gente tava trabalhando remotamente, né, mas meio que conversando, e não tem faca no lugar, só tinha colher e garfo. E aí como que eu vou comer o frango, né, eu tava naquela coisa, eu fiz um comentário, eu não tô acostumado ainda de comer sem faca, né, com a colher. E ele olhou pra mim e falou assim, mas é verdade, né, porque vocês não comem arroz. Eu falei, não, Brasil a gente come arroz, todo mundo come arroz. Aí ele olhou com uma cara meio assim pra mim e falou, mas por que você usa garfo pra comer arroz? E aí eu falei, cara, que minha mãe mandou. Porque você... Cara, isso me fez me passar por tentar entender a lógica porque ele olhou pra minha cara assim, não faz sentido você usar o garfo, porque o garfo é horrível pra comer arroz. Por que você tá usando o garfo? O garfo, pra eles, você usa pra destrinchar o frango. Ponto. Você quer espetar uma coisa, você usa o garfo. Colher é assim que você se come. Ou com o pauzinho, né? O chopstick, que eles chamam aqui. E aí eu fui em toda essa pesquisa pra entender por que cacete a gente usa um garfo pra poder comer arroz, não faz sentido. E tem toda uma história de que a princesa da Áustria que casou com não sei o que da Espanha, e aí ela resolveu usar garfo, na época garfo só se usava em cozinha, então todo mundo achava que ela era maluca, e aí um dia essa cultura foi parar de alguma forma no Brasil, e virou uma moda, como o brasileiro gosta de copiar os outros,
Do mesmo jeito que o carioca tentou copiar o sotaque do português, né? Na época que a família real foi pro Rio e tal. Alguém inventou de copiar o garfo, e é por isso que a gente usa garfo. Faz sentido? Não faz. Mas eu cresci com a minha mãe falando que colher é coisa de criança. Você não é mais criança para usar colher, vai usar garfo. Então, tá aí uma coisa simples que me fez parar de pensar de um jeito cacete, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Não, eu imagino que para escrever coisas diferentes, né, mundos diferentes, se você... É um exemplo que você pensaria, às vezes é pequeno, mas, pô, é meio absurdo você parar pra pensar que um alienígena em uma outra galáxia vai comer de garfo e faca, porra, não tem lógica nenhuma. Então, e aí, por se você para pra pensar que, porra, ali em Singapura, que é do lado, numa perspectiva cósmica, pô, a gente já come diferente. Muitas pessoas não sabem disso, mas algumas já sabem, tipo, eu também, eu não sou brasileiro, eu nasci em El Salvador, na América Central, e vim morar aqui adolescente. Em El Salvador, a gente não come igual a gente come aqui. Então, as pessoas, igual, eu gosto de comer em tigela e de colher. Eu gosto. Em casa eu como assim. E aí, todo pessoal me fala isso, que é coisa ou de criança ou da roça, o pessoal me fala. Mas tipo, não, cara, pra mim é muito mais prático. Em uma superfície arredondada, com a colher e pegando. Pô, perfeito. E aí, tipo assim, ou a gente, por exemplo, lá em El Salvador, a gente come as refeições com tortilha, né? Então, ou garfo ou colher e uma tortilha pra ir, tipo, assim, e é perfeito. Pra mim, assim, é maravilhoso. E aí, quando eu cheguei no Brasil, cara, aprender a comer de garfo e faca foi muito desafiador pra mim. Tanto que até hoje, quando eu tô comendo de garfo e faca em lugar público, é tipo uma criança, assim, tipo, tentando balançar. Eu faço uma bagunça terrível, mas é interessante essa questão dessa perspectiva do outro. E eu vejo esse impacto na sua escrita. Fica muito evidente. Mas a gente vai falar mais disso em breve, porque eu quero falar sobre essa questão sua da sua escrita. Antes da gente chegar lá, eu queria entender um pouco mais sobre a sua relação com o cenário de literatura fantástica brasileiro, porque você, beleza, mora em Singapura e tal, mas você é um autor brasileiro que teve um impacto muito grande, e tem ainda hoje, na literatura brasileira, de ficção científica, de fantasia e tudo mais. Primeiro, eu queria saber de você, é uma pergunta sacana, sempre essa galera fica chateada, mas que autores brasileiros você acha que as pessoas deveriam estar dando mais atenção hoje em dia? Nossa, eu acho que um monte, né? Porque... Eu acho que, cara, existe um problema, né? Sempre vai ter a polêmica que o pessoal fala, brasileiro não lê, que eu acho que não é questão, né? Tipo, concordo. Você pode ter toda uma discussão sobre a relação, a porcentagem de brasileiro com a quantidade de brasileiro que existe, tá? Beleza. Mas eu acho que existe um problema, sei lá, talvez seja mercadológico, marqueteiro, não sei, em que os brasileiros, eles tendem a querer ler o que vem de fora porque tá comprovado, né? Se está vindo de fora, é porque é bom. Se a empresa gastou dinheiro fazendo a tradução, é porque é bom. E tecnicamente é verdade no sentido de que a empresa, né, porque a editora é uma empresa, ela quer investir, ela tem que gastar menos dinheiro para trazer o livro. Né? Eu conversei com muitos donos de editora no Brasil e eu ouvi esse papo de algumas deles falando assim, cara, seu livro pode até ser bom, mas para eu fazer o seu livro ser vendido e se pagar, é bizarramente mais caro do que eu conseguir um contrato com um cara gringo conhecido, pagar alguém para fazer a tradução e vender esse livro. Então, e mesmo assim, às vezes você tem no meio do caminho lá um livro que é de alguém conhecido, mas o livro em si não é famoso, então não vende. Você tem a situação, a Aleph teve essas situações alguns anos atrás, né? Trouxe o livro que era, né, eu acho que o Mona Lisa Overdrive, eu acho que é um livro que não vendeu tanto comparado com, sei lá, Neuromancer, por exemplo. Então tem umas coisas que acontecem desse tipo, né? Então, é um problema maior, né? Eu acho que não é questão mas tem muita gente boa, que alguns que eu conheço pessoalmente, outros que eu tô descobrindo agora, que, pô, devem ser lidos. Um cara que eu conheço há algum tempo, né? Eu tava até... Eu tava esperando que talvez essas perguntas fossem vir, então eu tava antes me lembrando do que eu tenho no meu Kindle e coisa do gênero. E tem um cara que eu já conheci alguns anos atrás, que é o Ian Fraser. Ele lançou, eu tenho até que olhar o nome inteiro, A Vida e Morte Severino, o Olho de Dendê. Eu li esse livro há pouco tempo. Eu li ele... Sei lá, foi mais ou menos ano passado. Foi na época que eu tava organizando a antologia. Inclusive, eu convidei ele, mas aí na época eu não podia e tal. Quem sabe um dia. E eu conhecia, né? Eu já tinha, desde a época do Araruama, eu conheci lá atrás e tal. E, cara, esse livro é incrível, fantástico. Eu acho que ele teve mais espaço, né? Ele é um que conseguiu conquistar
mais esse espaço. Mas você tem várias outras pessoas que estão escrevendo há muito tempo, né? O próprio Fábio Fernandes, que você entrevistou, que eu tenho a impressão de que menos pessoas do que deveriam conhecem ele. Nossa, sem dúvida. Você tem várias. Então, ao mesmo tempo que você tem pessoas que quando conhecem, adoram, né? Mas tem outras pessoas que, cara, nunca nem ouviram falar, porque se não é um influencer famoso, ou se tá vindo de fora já com a marca, as pessoas não conhecem. Então, o que eu fiz, inclusive, nos últimos meses, foi eu comecei a catar na Amazon livros de ficção científica e fantasia nacionais, especialmente antologia, para ler e tentar conhecer pessoas que eu não conhecia. Inclusive, pessoas que eu chamei para a antologia, foi assim que eu descobri. Eu fui pesquisar porque eu queria conhecer, eu queria sair da minha bolha, né, das pessoas que eu já conhecia, para conhecer pessoas diferentes, e isso é assim que eu fui descobrindo isso. Eu acho que, na verdade, nesse sentido, até a dica em vez de dizer uma pessoa específica, cata essas antologias. Cara, tem um monte de revista saindo agora, tem muito. A Lu Evans, que é uma escritora e antologista, ela tem um monte de antologia. Aqui, ó. Com vários. Leia essa antologia, aqui tem nome pra caramba e nome foda. Tipo, não, de verdade. Acho que. Eu vou falar sobre isso depois, mas realmente essa antologia. E essa dica que você deu é maravilhosa mesmo, porque eu acho que existe também uma concepção equivocada. Parte certa, na verdade, não tá totalmente errado, de que ler é caro, ler não sei o que. Cara, no Kindle, você vai encontrar muito autor brasileiro, cara, com livro a R$1,99. Tipo, livro, sabe, de 100, 200 páginas. Todos vão ser bons? Não. Mas, tipo, você tem que arriscar e é barato, assim, entre muitas aspas ali. Então, assim, eu achei legal essa sua iniciativa, a gente vai falar mais dela, mas eu acho que tem muito autor brasileiro que, porra, precisa de ter mais visibilidade. E parte do que eu quero fazer é justamente isso. E falando em autores brasileiros, eu queria saber também uma pergunta sacana que eu vou fazer novamente, mas eu acho que meu trabalho é esse, é te colocar em situações constrangedoras. O que você acha que a literatura brasileira de fantasia, de ficção científica, faz de melhor e no que ela poderia melhorar? Eu acho que uma coisa, né, brasileiro em geral, isso é uma coisa que eu ouvi morando fora e trabalhando com muito gringo e tal, eu ouvi que eles falam que eles acham engraçado como o brasileiro parece que zero limite, né, sai fazendo, né? Se vira pra fazer a parada e fala assim, como você conseguiu fazer isso? E eu acho que isso é uma coisa, né, do brasileiro em geral, assim, né, tipo, a gente cresceu se fudendo, né? Tinha que não ter recurso e vai e faz o que dá. Então eu acho que isso faz com que muita gente corra atrás para poder conseguir fazer coisa. Eu lembro que assim, quando eu comecei, né, tipo, 20 anos atrás, não existia, né, Amazon, e-book, essas coisas todas. E eu comecei a tentar correr atrás para entender quem são os brasileiros publicando e tal. E um deles era o André Bianco, né, que publicou um monte de coisa sobre vampiros e tal. E quando eu descobri a história dele, né, de que ele mandou imprimir o livro por conta própria, enfiava na mala do carro e ele ia sair por aí, parava na escola pra tentar. Eu falei, cara, que legal, né? Mas é um exemplo, né, desse tipo de coisa. Hoje em dia, obviamente, né, você é fácil, entre aspas, publicar por conta própria. Eu acho, obviamente, né, leva pro lado ruim da coisa que você tem muita coisa ruim. Porque por a falta dessa, sei lá, tradição, profissionalismo, digamos assim, como mercado, né? Não tô falando uma pessoa específica, né? Como mercado, você não tem essa estrutura, essa cultura, de certa forma, né? De escritores que publicam, agente literário, editoras dando feedback, coisa do gênero. Você acaba tendo muita coisa que sai crua demais. Pra mim, o maior choque que eu tive foi entrar num grupo de escritores alguns anos atrás no Facebook, e várias pessoas estavam falando assim, eu nunca li nada de fantasia, mas eu escrevi esse livro aqui. Porra, como assim, cara? Não, mas é tranquilo, porque eu sou muito bom. Ou então é bizarro. E eu lembro de um caso muito específico que o cara falou, ele começou a escrever um negócio e eu dei um feedback. Falei, olha, cara, teu livro tá demorando 3 horas pra começar. Eu acho que você tem que cortar isso tudo. É legal que você pensou no seu mundo e tal, né? Voltando pra grama verde, que solta cheiro de cocô quando você corta isso aqui e tal. E o cara falou assim, mas Tolkien não fez isso. Eu falei, meu amigo, você não é Tolkien. Tolkien fez isso há 80 anos atrás. Tipo, desculpa. Mas não é assim, você está mexendo na minha arte. Não, foda-se. Então você vai lá e faz.
nunca ouvi falar do cara, obviamente. Porque isso acontece, entendeu? Eu acho que esse que é o problema, assim, da parada. Você tem esse lado, né, galera? Eu quero fazer, mas, porra, lê o livro, pelo menos, pra saber o que tá sendo feito, né? Tipo, não é questão de, não vou me vender. Não é você vender. Você tem que entender o que já existe, já que já foi feito, o que tá sendo feito, pra você saber se você não tá, porra, copiando a mesma coisa. Escrevi esse livro fantástico. Tem uma criatura chamada Elfo, que tem orelha pontuda, e eles são imortais, e tem esse cara baixinho chamado Anão. Porra, sabe? É tipo, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, tem esses caras aqui que tem essa espada de luz aqui, que eles têm os poderes e tal. Puta que o pariu, mas né, de qualquer forma, eu acho que esse é o grande problema, assim. Eu acho que tem muita gente que é empolgada pra fazer a parada, mas não para pra olhar o que existe e estudar, né? Tipo, cara, eu estudei para cacete. Eu publiquei um livro, eu não vou dizer que foi tão jogado, porque eu tinha passado um tempo já estudando, que o meu primeiro livro, né, foi lá em 2004, 2005. Anos depois eu fui reler e pensei, cacete, por que eu fui publicar esta merda? Porque tem várias coisas que eu precisava mudar. Eu gosto do livro, né? Eu gosto da forma que ele saiu em termos de narrativa e tal. Mas eu olhei pro começo do meu livro e eu falei, eu vou reescrever completamente esse livro. Eu tive entrevista com o Toca Aventureiro, com o Marcos, ele leu, né, o primeiro livro, desde a época que eu tinha lançado, ele adora, né, o primeiro livro, e eu falei pra ele, eu reescrevi completamente no início, ele não devia ter feito isso. Isso daí se alterou e tal. Mas eu olhando com meus olhos, né, de 15 anos depois, 20 anos depois, eu falei, não, eu aprendi muita coisa, porque de lá pra cá eu fui estudar e tal, li muitos livros sobre escrita, correr atrás de gente que já tinha escrito para pegar feedback, entender o que funcionava. Eu não acho que isso que acontece, né? Eu acho que isso é um problema grande que tem no Brasil, talvez por essa coisa. É fácil de publicar, eu sou empolgado, eu vou fazer sem estudar, porque é isso aí. Então eu acho que isso é uma parte. Eu acho que tem um meio termo aí no caminho, que existe uma coisa muito legal, que é o olhar brasileiro para as histórias. Eu acho que é o que vai fazer ela ficar diferente, né? E aí, de novo, eu acho que é para isso que você tem que conhecer o que existe lá fora. Você tem que conhecer, mas você tem que aprender a separar, né? Não copia a mesma coisa. Como isso seria escrito por um brasileiro ou por uma pessoa, um latino-americano, né? Você tem que ter uma visão diferente daquilo que você está escrevendo. E eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco, né? Às vezes você tem. Quando tem, talvez seja uma cópia muito escrachada, e isso é Tolkien, isso é Star Wars, sabe? Então, sim. Não, é engraçado, sempre que eu faço essa pergunta, os autores, as respostas de vocês, autores, são sempre muito parecidas. Nesse sentido de, tipo, é porque eu acho que é uma tendência muito forte, acho que as redes sociais intensificaram, porque igual você citou brevemente, de que acho que parece ter muitos autores novos que preferem primeiro ficar famoso nas redes sociais e através disso ter o sucesso literário. E não é bem assim que funciona. E há esses debates, eu acho que é interessante. E, enfim, eu sempre fico... É bem interessante ver de vocês, porque a maioria das pessoas com quem eu converso são pessoas que já têm uma estrada, sabe? Já se fuderam, né? Já passaram raiva, já publicaram, já podem olhar em retrospecto e pensar, caraca, isso aqui, ó, que merda que eu fiz aqui. Mas é massa, então, e eu acho que uma coisa que acho que foi o Felipe Castilho que me falou, não sei se foi o Felipe, mas assim, é legal você ter referência, mas se eu tô lendo e eu tô pensando mais na referência que você tá usando, você deu mole. Porque é legal você pensar, pô, eu me inspirei em Tolkien, mas se na hora que eu estiver lendo seu livro, eu tô pensando em Tolkien também, aí eu não tô lendo seu livro. Eu tô te comparando com sua referência. Então há umas questões de... É bom você ter o conhecimento, mas é bom ter cuidado. Mas é isso. Eu quero agora falar, e eu acho que esse na verdade, uma parada que me instigou muito lendo seu trabalho. Eu queria que a gente fosse abrir agora pro Além do Véu da Verdade. Mas antes da gente falar do Além do Véu da Verdade, eu queria que você falasse um pouco pra gente da obra original que inaugurou esse universo, que é o Véu da Verdade. Porque, assim, eu queria fazer um disclaimer antes, para aquelas pessoas que talvez não conheçam, não são familiarizados. Eu nunca li o Véu da Verdade, tá? Eu entrei nesse universo com Além do Véu da Verdade, e pra mim, pelo menos, o Beraldo pode falar melhor sobre isso, não teve nenhum tipo de, nossa,
poderia ter lido, não tem isso aqui, são contos independentes, inseridos dentro de um universo, mas você pode começar por aqui, pelo menos na minha experiência foi assim, e é maravilhoso. Então, não é desse tipo de obra que, lê primeiro essa ordem, que você... Não tem necessidade, pode começar com A Linda Véu da Verdade. Mas pra gente contextualizar um pouco a conversa, se você pudesse falar um pouco pra gente da obra original. Não, com certeza. Eu escrevi esse livro em 2003, eu não lembro direito se eu publiquei em 2004 ou 2005, mas eu lembro que assim... 2005, eu acho. Que eu tava eu acho que foi... Eu publiquei... A publicação saiu logo depois que a minha filha nasceu, então a minha referência é essa, né? Eu vejo quanto tempo tem que ela nasceu. E... Nessa época, foi uma época que eu comecei a trabalhar com jogo, né? Eu trabalhava com ensino à distância, fui designer gráfico muitos anos, e eu tava querendo trabalhar com jogos e tal. E tinha um projeto que eu tava com meus amigos, a gente tava fazendo, e surgiram várias ideias que não se encaixavam no jogo que a gente tava fazendo. E aí um dos caras do time falou assim: por que você não escreve um livro? Não. Por que não, né? Então eu meio que eu sempre adorei aquela ideia do caçador de recompensas espacial, né? O Boba Fett, na Star Wars, pegando aquela cena que dura 5 segundos com vários caçadores de recompensas. Pra mim aquilo foi, nossa, tinha todas as histórias na minha cabeça. Eu comecei a escrever ideias, né, no ponto de vista desse caçador de recompensa, como é que se encaixaria no mundo, e no final das contas a história nem é no ponto de vista dele, né? Ele virou um personagem que é o personagem que tá perseguindo os protagonistas da história. Mas... Quando eu comecei a pesquisar um pouco mais, né, questão de vamos pesquisar o que existe lá fora, eu conheci o paradoxo de Fermi, né, que é o conceito de que se os alienígenas existem, onde eles estão e tal, porque, né, pela lógica deveriam ter feito contato, eu encontrei um artigo sério, que era uma teoria explicando todas as possibilidades de por que eles não teriam entrado em contato. E eu lembro que eu fui lendo e eu falei, cara, isso é praticamente uma obra de ficção científica, porque ela estava dando explicações que faziam sentido, mas, né, de uma forma acadêmica. E uma delas, e era uma coisa meio que tipo assim, as civilizações existem, mas eles simplesmente chegaram à conclusão de que não vale a pena entrar em contato com a humanidade. E aí eu falei, interessante essa coisa, isso eu gosto. Porque eu, como brasileiro, né, e entra o ponto de vista de sendo, né, eu estou escrevendo ficção científica, mas eu sou um latino-americano, era que, cara, o que aconteceria se quando a gente tivesse contato com essa civilização alienígena, eles fossem tão ridiculamente avançados que eles olham pra gente e falam assim, ai, cacete, tá merda. E se a humanidade fosse um país de terceiro mundo, sabe? Tipo, da galáxia. E aí, obviamente, isso começa a ter vários ICs em volta disso. Como os Estados Unidos, né, que no nosso mundo é super poderoso e faz o que quer, se reagiria ao fato de que, em termos galácticos, não são porra nenhuma. Então eu fui em cima disso, né? Eu comecei meio que explorar dessa ideia, e eu acabei que eu resolvi, e talvez nessa época eu tava assistindo Firefly, né, a série que eu adoro, e foi essa inspiração, juntando vários pedaços. Eu tinha lido Guia do Mochileiro das Galáxias há pouco tempo, então eu comecei a pegar um pouco essas várias referências e escrevi essa história de que é uma tripulação de um transporte muito velho, caindo aos pedaços, comprado de segunda mão de alienígenas. Parte da tripulação é humana, tem uma brasileira e tal, tem um francês, e eles estão fazendo bico, basicamente, porque é isso, né? É isso que a humanidade faz no espaço, quando a humanidade é só um pedacinho ali, né? Uma civilização civilização pequena, né, pouco desenvolvida comparada com a galáxia. E foi daí, na verdade, eu comecei a puxar disso, pegar essa ideia que eu tinha do que era para ser um jogo, essas referências, né, tanto reais quanto de outras obras e tal, e saiu daí. Então, na verdade, virou uma história de que é a história desses personagens viajando, eles são contratados para levar uma tripulação até um planeta selvagem, que é meio que um safari. E eles basicamente precisam de dinheiro para manter a nave voando, porque a nave tem mais, sei lá, 200 anos, 300 anos, e ela tá ali remendando a nave para poder voar. E saiu daí, na verdade, mas eu me empolguei tanto com aquilo, que assim que eu terminei de escrever, eu comecei a escrever um segundo livro, que levou 10 anos para sair. E eu escrevi, né, terminei, entre aspas, mas ficou engavetado e foi publicado só anos depois.
Mas assim, foi uma sequência. Eu escrevi 3 livros em sequência. Comecei a escrever contos e tal, consegui publicar em revista. Então, meio que saiu daí, mas até comentando o que você falou, né? Que a antologia dá pra ser lida separada. A minha intenção é muito mais que cada obra ela é sua história, sua própria história. Né? O segundo livro não é ligado ao primeiro livro. Você tem referências e tal, mas são outros personagens, é outra completamente diferente. Então eu gosto dessa ideia de que o mundo vai além dos personagens. Né? Eu não queria ter um Jedi. Né? Eu queria Skywalker, assim, a família Skywalker exatamente. Que tá em tudo. Exatamente. Rapaz, eu queria ter uma coisa maior. Sim, você meio que estragou uma pergunta que eu ia fazer, mas eu vou continuar. Não, tudo bem, eu acho que porque é uma parada central no seu livro, e a gente, nos contos, na verdade, e eu vou continuar a partir dessa. Eu vou fazer ela depois, mas vou fazer ela agora porque já estamos aqui. Que eu acho interessante realmente essa perspectiva humana dentro desse universo vasto. É normal na ficção científica ou até na fantasia você ver a espécie humana como o lugar de protagonismo. De tipo, o conflito galáctico gira em torno dos humanos. E isso não acontece aqui. Aqui você tem mulas, você tem humanos tentando migrar ilegalmente na confederação, né? Tipo, num espaço que é muito mais rico, mais vasto e é central. A gente tá na periferia, isso é muito curioso. E você citou um pouco, né, sobre o texto que você leu e tudo mais. Inclusive, eu não sei se você já leu Um Piquenique na Estrada. Sim, eu lembrei muito disso, né? Porque é isso, tipo, a alienígena pousou aqui, meio que, essas formigas vão meter o pé e deixa o lixo aqui pra trás, sabe? Então, esses conceitos de ver é muito diferente, não é comum. Você falou um pouco desse texto que você leu, e eu realmente gostaria que você, se pudesse, expandisse mais sobre essa visão do humano fora, porque talvez pra gente como brasileiro é mais comum, porque dentro do cosmos da Terra, né, particularmente, nós estamos ali no intermeio entre, não somos centrais, mas queremos nos aproximar da centralidade do poder, mas eu penso que imaginar isso no mundo fictício não é tão fácil, porque não é tão feito. Então, como é você criar personagens que são o centro da sua história, mas dentro da sua história eles não são o centro de nada. Isso é interessante. É engraçado. Eu tive várias conversas ao longo desses anos sobre esse assunto, né? E que cada vez, né, por 20 anos no primeiro livro, cada vez foi adicionando um elemento novo sobre isso, né? O que você vê na antologia, por exemplo, ela já é uma evolução, né, do que até estava na minha cabeça na época. Eu tava conversando com alguém recentemente, me perguntaram, de onde é que saiu a ideia de tal coisa? Eu não lembro, porque tem tempo pra cacete que eu pensei nisso. Mas, assim, eu acho que tudo tem a ver com o seu tempo, né? Eu acho que na época que eu escrevi, mas bizarramente, né, 20 anos depois ainda é uma realidade, a gente viver numa sociedade em que a gente depende, a gente é bombardeado pela cultura externa, né? Muito especialmente nos Estados Unidos, né? Na época que eu cresci sendo bombardeado por cultura americana. Eu acho que hoje é um pouco menos, a gente começa a ver um pouco mais de outras origens e tal, mas eu acho que é sempre o e se, né? Eu sempre gostei de fazer essa pergunta, mas e se fosse diferente? Eu fui estudar história na faculdade, não porque eu tinha interesse diretamente na história, mas porque eu queria pensar no e se. Eu fazia essa pergunta para meus professores, eles ficaram assim, cara, mas ninguém faz essa pergunta. Mas tem que fazer, porque é ilegal de vir e... não sei nem se ainda tem esses livros aqui, eu tenho uns livros de história que é exatamente isso, são vários artigos acadêmicos que pegam uma época e falam, e se tal evento acontecesse diferente? Eu acho fantástico. Mas eu mais ou menos veio daí de pensar assim, cara, a gente vive num mundo que a gente, né, eu cresci num mundo em que o meu país é o país que está sempre tentando, né, as pessoas que aqui, Brasil, você fala, churrasco, samba e futebol. O pessoal acha que a gente anda na rua com pena, porque eles veem, né, as penas coloridas, porque é o que eles veem, a imagem que eles têm. Eu já ouvi de várias pessoas, quando eles descobrem que eu sou brasileiro, eles falam assim, você não é negro? Não. O Brasil tem várias pessoas, né? Então, as pessoas têm muito pouco conhecimento do que é o Brasil. Então, eu lá atrás, né, eu já meio que questionei essa coisa. Porra, se eu sou brasileiro escrevendo, por que eu vou escrever sobre o mega império humano que domina a porra toda, não sei o que e tal? Não, a gente é um fudido. A gente é os caras que estão aqui
que tá ele tentando se virar porque é o que a gente faz, sabe? Eu cresci com o meu pai tendo que correr atrás do... Tipo, na época não se comprava computador no Brasil e nos anos 80 e 90. Existiam contrabandistas que vendiam computador. E assim, meu primeiro computador foi, obviamente, um contrabandeado para chegar no Brasil, porque era todo um esquema. Tudo era esquema. Eu, com 15 anos, eu fui pra uma viagem pra fazenda do amigo meu e tal, no Mato Grosso do Sul. E a gente pegou um ônibus e foi pro Paraguai. E eu comprei uma placa de vídeo lá, sabe? E tipo, naquele medo de vou pagar, vou ter que pagar o imposto e tal. Mas esse é o mundo que eu vivia. 30 anos atrás, era assim, a gente se vira, né, pra conseguir as coisas. Então foi meio que daí. Eu falei, cara, por que eu vou fazer uma história que eu simplesmente estou fazendo, que é a mesma coisa de sempre? É a humanidade, a federação, o império e a rebelião, a república e tal, é tudo muito humano. E aí eu questionava isso na época de Star Wars. Por que eu não vejo mais alienígena em Star Wars? Né? O Almirante Akbar, quando aparece, porra, que foda. Cadê os outros, né? Eu quero ver mais disso. Então, a gente né? Nós somos o Almirante Akbar agora. Nós somos os Homens Peixe. Mas foi isso, né? Na verdade, eu queria inverter essa coisa, de botar esse ponto de vista de que o humano a gente é fudido, porque essa é a vida que eu cresci, né? É basicamente isso, né? Eu comecei, né, de cima disso, começar a questionar isso. Né? E se essa história se passasse por esse ponto de vista latino-americano, de certa forma? Como seria, né? Como é que a gente se insere no universo que tem todas essas civilizações extremamente avançadas? Né? Foi daí, acho que saiu se desenvolvendo daí. Então, sobre isso eu acho interessante, porque, inclusive, o seu conto de abertura, né, o conto de abertura da coletânea é seu, né, que é alienígena, e depois de ter lido ele, eu fiquei pensando, cara, a alienígena é a mulher do conto, tipo, não é, porque não, eu fiquei pensando, eu fui ler, porque, assim, quando eu fui ler o conto, eu pensei, tipo, tem uns títulos de contos, assim, que são muito chamativos. Alienígena é um nome de conto comum, assim, a gente tá falando ficção científica, e eu fui ler o conto. E eu tava lendo, beleza, e aí no final, eu não gosto de dar spoiler, não porque eu ligo muito pra isso, mas eu gostaria que a pessoa que lesse tivesse essa experiência, né? Mas no momento final, quando ela entra em contato com mais uma das várias espécies alienígenas, porque, cara, a alienígena era ela é que é a estranha nesse mundo, ela que é, que a resposta sempre das espécies com ela é sempre de estranheza, de tipo, uma humana, sabe? Então, tipo, isso é muito interessante e eu acho que é uma baita abertura de uma coletânea que vai lidar de mundos estranhos, essa, e eu tive também, Memórias no Gelo, eu acho que é, o do Gelo, Memórias no que é similar porque o conto inteiro são humanos, né, basicamente, e aparece uma espécie alienígena que te faz pensar, cara, a perspectiva é humana o tempo inteiro, mas o humano é pouca coisa comparado com essa outra espécie que tá lá. Então, eu acho que essa transformação, né, ou essa subversão do lugar do humano dentro de uma narrativa é muito interessante, e ali me mostra também que você faz uma coisa que eu acho foda. Que é assim... Normalmente, nas narrativas fantásticas, tanto de fantasia quanto de ficção científica, se cria as outras espécies, mas a outra espécie nada mais é do que uma projeção do humano, de nós, né? É um humano diferente. É um humano com a cara engraçada, sabe? É um humano que anda de 4 e é peludo, sei lá. Mas é um humano. No seu caso, não é bem isso. Cara, tem uma espécie que você usa que é tipo um pepino, sabe? Grande, sabe? Tipo, eu pensei no Rick and Morty, no Pickle Rick, toda hora que você foi... Só que, e aí você pensa, é estranho, mas não é só isso. Ele se comunica de forma diferente. Ele, se eu não me engano, é com sons, uma espécie de assovio, uma coisa... vibração. É uma coisa totalmente diferente. Então, assim, constantemente nos seus contos, quando você tá falando de espécies diferentes dos humanos, são diferentes mesmo. Tipo, são diferentes na forma como elas mesmas enxergam o mundo. E isso é muito difícil de ser feito. Assim, são tipos de narrativas diferentes, mas pra mim uma referência em fazer isso, por exemplo, é a Ursula Le Guin, que eu acho que é uma pessoa que aborda a espécie do outro de uma forma totalmente louca. Eu não consigo pensar como é possível criar algo que vai ver as coisas de uma forma tão diferente da nossa. E aí é nisso que eu queria que você falasse, de como então você pensa espécies que não são, lógico, são fisicamente chamativas, mas, além de fisicamente chamativas, são mundos distantes do que a gente
Contar uma historinha. Muitos anos atrás, eu tinha um blog onde eu comecei a escrever resenha de livros. Isso anos atrás, né? Na época que blog era uma coisa, né? Que todo mundo tinha blog e tal. E eu, de vez em quando, eu escrevi um artigo que era sei lá, me veio uma coisa na cabeça, né? Um momento de insight, eu escrevia sobre aquilo. E eu tive um momento de insight quando eu tinha, sei lá, 16 anos, 17, não sei, que ficou na minha cabeça e até hoje eu lembro muito disso e eu escrevi um artigo sobre isso. Eu uso óculos, né? Na verdade eu não estou usando óculos, né? Mas eu uso óculos. Inclusive comentário que quando você chega aos 40 anos você descobre que seu olho muda de forma e agora eu usando óculos de perto eu não enxergo porra nenhuma. Então eu quando tô no computador eu tenho que tirar o óculos. E eu lembro de sacanear meu tio fazendo isso, né? De ficar tirando óculos e não sei o que e tal. E agora eu virei meu tio. Mas bom. E eu lembro quando eu tinha, sei lá, eu era moleque, eu usava óculos, obviamente, né? Moleque odeia usar óculos, né? Quando quebrou meu óculos, eu fiquei feliz, dei desculpa pra não ter que usar mais óculos. Em algum momento eu tive que fazer óculos de novo. Acho que talvez quando eu tirar a carteira de motorista, não sei. E eu lembro que eu botei o óculos e eu tava saindo pra uma festa, né? Eu peguei um táxi, né? Não tinha Uber na época. E eu entrei no táxi e eu botei óculos e eu olhei pra cima. E eu vi a lua tava cheia. E me deu um negócio, porque eu falei, caralho, a lua tem detalhe, dá pra ver as crateras? E o motorista olhou pra trás com a cara, tipo, esse maluco tá bêbado? Que porra é essa? E aí eu falei, é sempre assim? E o cara... Por que eu tô falando isso? Porque, cara, eu passei anos da minha vida vendo uma bola branca no céu. E quando de repente eu botei o óculos, depois de anos, eu me toquei de que, caralho, eu tô vendo a porra do desenho todo lá. Eu lembro de ter visto, porque os japoneses veem como é que é o coelho desenhado e tal. Eu falei, cara, deve ser com um telescópio nessa porra, porque eu não tô vendo nada. Isso um dia, né, me deu esse estalo, eu escrevi esse artigo que obviamente perdido nas internets da vida, mas em que eu comecei a falar sobre isso, né? Eu comecei a contar essa história e falei, e se você fosse uma civilização que nunca conseguisse ver, né? Se a humanidade nunca tivesse conseguido ver as crateras. A gente só conseguia ver uma porra de uma bola branca no céu. O quanto isso muda o nosso jeito de pensar. Tem um dos livros, né, do Guia das Mochilas de Galáxias, eu acho que talvez seja o último, eu não lembro. Tem um planeta em que ele é totalmente coberto de gás, eu acho, uma coisa assim, então ninguém vê as estrelas. E aí ele menciona, cara, tem anos que eu li, mas se me lembro bem, ele menciona o impacto que isso tem, né, de que as pessoas nunca questionaram o que tem lá fora, porque não dá pra ver, né. E eu comecei a viajar nisso, falei, cara, como seria, por exemplo, para um peixe? Peixe vive dentro d'água, e dependendo da profundidade, o céu para ele é o ar, né, tipo, é onde acaba a água. Como uma civilização que nasceu dentro d'água exploraria? Será que é o interesse dele de o que existe além da barreira, né? Além da barreira, na verdade, é só botar a cabeça para fora d'água. É assim que a gente chegou na Terra? Pode ter sido. Eu tive recentemente, né, um site com isso que... Eu sou do Rio, eu passei 27 anos da minha vida no Rio de Janeiro, fui morar em Floripa, eu sempre vi o horizonte. Eu sempre tinha praia ali que eu podia acessar e era o mar. Tem algumas ilhas, dependendo de onde eu tava. Mas aquele mar é infinito, né? Você tá olhando aquele mar assim, que tem um horizonte sem nada. E eu morei em São Paulo 11 anos. O horizonte é só prédio. Isso me dava um nervoso e eu demorei muito tempo pra entender isso, né? Porque você fala com o paulistano, ele fala assim, tem uma vista linda do seu apartamento. Tudo prédio. Eu falei, cara, cadê a porra do horizonte aqui? Mal dá pra ver montanha. Então, eu fiquei com essa coisa. Aqui em Singapura é um hub dos navios, do cacete A4, da conexão entre a Ásia e a Europa e tal. Então, quando você vai pra praia, que é artificial, diga-se de passagem, você vê, o seu horizonte é um bando de cargueiro. E toda vez que eu fui pra praia, eu até parei de ir, eu olhava e falava, cara, que merda, sabe? Porque não tem horizonte. E eu fico imaginando o que é uma pessoa que cresceu nesse ambiente, que não tem um horizonte, né, que não tem esse horizonte infinito, o quanto isso impacta psicologicamente a pessoa. E aí, obviamente, isso aí você vai crescendo, né? Porra, e se eu não tenho olhos? Como é que eu percebo o mundo? Né? Aí eu comecei a ler sobre como é que uma pessoa que nasceu cega sonha.
daí vai, entendeu? Eu acho que foi uma coisa que foi daí, sabe? Eu comecei, e se, ou por quê, ou como é? Eu acho que a grande questão é a curiosidade, sabe? Se você começa a questionar e corre atrás de tentar entender, né? Tipo, eu fui pesquisar sobre isso, né? Um relato de uma pessoa que nasceu cega sobre os sonhos dela. Como é que acontece, né? Como é que funciona isso, né? Então, eu acho que é daí. Então, quando eu cheguei a pensar em espécies alienígenas, uma coisa que fez parte da edição dessa antologia, de que com vários autores, quando eles inseriam os alienígenas ali, eu voltava e falava assim, cara, o Netteriano, eles têm tentáculos na cabeça. E eles se comunicam usando o tentáculo. Né? Faz parte do mesmo jeito que a gente tem uma comunicação quase invisível, né? A expressão facial, né? A mudança da íris e tal. Eles têm movimentos dos tentáculos que entre eles se comunicam. O que acontece se eles não podem fazer isso? Né? Se eles perderam os tentáculos, né? Ou se eu não entendo isso. No mundo real, a gente tem um caso, eu acho que são um povo esquimó, alguma coisa assim, eu tava lendo recentemente sobre isso, que tem uma questão de que na Groenlândia, eu acho que é a Groenlândia, ou Dinamarca, sei lá, dos anos 50 para trás, as crianças eram tiradas dessa população porque a cultura deles, eles falam muito pouco, mas é tudo expressão facial. A comunicação é absurdamente baseada em expressão facial. Então, se você não está acostumado com aquilo, você se sente um alienígena, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, existe uma lei, que eu acho que ela até meio que existe ainda, de que as pessoas dessa cultura, né, eu acho que é esquimó, as crianças têm que ser tiradas da família, porque o governo diz, né, o governo colonialista, né, diz que aquela criança não vai se inserir na sociedade, porque ela vai crescer com essa cultura que não se comunica, não se expressa, né, mas pelo menos do jeito que se espera sendo o correto, né, no mundo. Mas, porra, é a cultura deles, né? Então você imagina, cara, essas coisas vão crescendo. E se eu não tenho um rosto? Eu não sei, e se eu não tenho ouvido? E se eu não enxergo? Né? Você começa a crescer mais. Né? O Fábio Fernandes, do conto dele, tem um personagem, né, que aparece. E eu me lembro que na cena dele que ele escreveu, ele mandou assim: tem uma hora que o personagem tem um papel, e ele mostra o papel pro alienígena. E o alienígena não tem olhos, ele enxerga o mundo por vibrações, ele se comunica com assobio. Aí eu falei, cara, fudeu, esse bicho não tem olho. Como é que a gente faz isso? E a gente começou a tentar, a gente chegou num ponto de que assim, existe uma câmera, e a câmera, ela passa vibrações, então a câmera interpreta o visual e transforma o visual em vibração, é dessa forma que o alienígena entende. Mas, cara, esse tipo de coisa, eu sou fascinado por isso. Você parar pra pensar, tá, mas como é que eu resolvo esse problema específico? Porque esse cara, né, não tem olhos, ou ele cresceu num ambiente completamente diferente. Acho que é isso. Eu acho que a minha curiosidade, né, de gostar de perguntar os e explorar o caso que levou a tentar fazer. Eu não quero fazer humanos com orelha postiça, né? Eu não quero só pintar o cara de azul. Eu quero realmente fazer sentir que eles são alienígenas. Sim, sim. Não, e fica muito evidente, eu acho que isso é uma característica bem marcante, né, desses contos, mas também eu acho que é uma abordagem que acaba gerando um instiga muito grande, mas e ali que eu queria falar sobre uma questão que você citou brevemente no início da conversa, que é sobre a questão de você escrever terror, né, que tá querendo experimentar, né, tal, não sei o quê. Cara, eu diria que você, nessa coletânea, falando especificamente dos seus contos, que são 4 aqui, se eu não me engano, você transita bem entre os gêneros aqui, eu acho. Porque você tem um conto que eu acho que seria mais puxado pro drama, você tem um pouquinho de aventura, e você tem, pelo menos esse Memória do Gelo, eu lembro dele muito, porque pra mim esse é um conto de terror. Pra mim, esse é de terror, E eu acho que essa sensação, na real, no geral, de você ser um humano dentro de um mundo, de você tá... Assim, já é um pouco assustadora. Mas esse em particular, né? O final é assustador, mas eu acho que no contexto geral, tudo quando surge, né? O ponto do conto, assim, meio que você... É um pouco pesado. E alguns elementos até me lembrou um pouco ao Lovecraft nas Montanhas da Loucura, onde tipo, você tem, sabe, uma parada meio... Uma civilização que tá fora do nosso catálogo, fora do nosso conhecimento, parece ser superior a gente,
parece desconsiderar totalmente a nossa relevância, assim, isso. E o gelo também me lembra muito as Montanhas da Loucura. E a formada criatura também. Mas o que me chama a atenção é principalmente como você transita entre gêneros. Porque, assim, todo é ficção científica, mas a abordagem da ficção científica varia. Então, quando você vai falar por 4 contos, se eu não me engano são 4, talvez sejam 5, agora não Acho que são 5. São 5, pode ser 5 mesmo. Como é que você aborda os gêneros diferentes dentro da ficção científica? Porque imagino eu que, não vou dizer que um é mais fácil, outro é mais difícil, mas, por exemplo, para nossa concepção é mais comum pensar na aventura, nessas coisas. Eu, por exemplo, cresci com Star Wars, com Star Trek, a aventura é um pouco o elemento primário quando a gente pensa em ficção científica. Aí depois a gente vai ver que tem as variações. Mas como aborda, então, esse aqui vai ser mais um drama, assim. Tipo, Alienígena, por exemplo. Alienígena me pareceu mais um drama. Me parece mais a história de uma pessoa tentando buscar uma vida melhor. Lógico, há uns elementos diferentes, mas, é uma história meio que de luta. Não de luta no sentido da ação, mas de luta no sentido de mudar de vida. Por exemplo, outra coisa que você faz muito legal, que você muda a abordagem narrativa. Você tem os que é em primeira pessoa, você tem esse, por exemplo, você tem saltos temporais. Você tá falando os momentos antes dela sair do planeta Terra, para os momentos já presentes enquanto ela está vivenciando esses impactos. Então são narrativas em pontos de vista diferentes, mas também com gêneros diferentes, né, de narrativa. Então, como abordar de forma tão plural o mesmo universo? Eu acho que assim, acho que foi o Octavio Aragão, o escritor, que falou, sempre falava, né? Eu ouvi ele falar várias vezes isso, que ficção científica não é um gênero, é um tipo, né? Um cenário, né? Se você olhar para Alien, por exemplo, o filme Alien, o primeiro filme Alien é um filme de terror. Sim. O segundo ele é muito mais um filme de ação. Sim. Então, você tem como dentro da forma, dependendo de como você aborda a coisa, você tem como transitar em estilo diferente, né? A Guia do Mochileiro da Galáxia é uma comédia. Tipo, você pode trabalhar de forma diferente a ficção científica, né? Eu acho que ela é muito mais... obviamente, ela tem que fazer sentido na narrativa, além de simplesmente ser um fundo, né? Um pano de fundo, porque senão ela é só um gimmick, né? Ela é só pra ser legal, né? Eu acho que ela tem que fazer parte da coisa. E... Quando eu comecei a trabalhar esse universo, né, do Véu da Verdade, eu percebi que, cara, eu acho que ele deveria ser muito plural, ele deveria ser muito maior do que simplesmente a história da tripulação daquela nave, né, da Lucille, que tá viajando e fazendo tudo aquilo. Eu acho que deveria ter mais coisas. Então, tanto que o segundo livro que eu escrevi, né, Os Jogos de Guerra, ele é um jogo militar, é uma história militar. Ele é uma história sobre piloto, né? O protagonista é um brasileiro piloto de caça e é uma história de guerra, tipo, pilotos que são enviados inicialmente para Angola para tentar impedir uma guerra de acontecer, ideia corporativa, e obviamente, né, a coisa cresce daí e tal. E eu comecei a pensar, cara, por que não fazer cada história ser uma coisa completamente diferente? E foi por isso que, inclusive, na antologia eu quis convidar pessoas que tinham estilos radicalmente diferentes, né? Eu ouvi de alguns deles falando, mas eu nunca escrevi Space Opera na minha vida. Beleza! Eu quero ver a sua visão sobre isso. Eu quero saber como você traria a sua experiência com fantasia, ficção histórica e tal, terror, e inserir nesse universo. Eu quero ver o quanto ele pode ir, eu quero mostrar que ele pode ser mais do que isso. Então veio, assim, em termos de espírito da coisa, veio daí. Eu acho que eu cresci lendo muito Lovecraft, né? Com 15 anos, eu li o primeiro livro. Eu acho que ele teve, né, independente das merdas que o escritor, né, coisa. Os livros tiveram uma influência muito grande na minha criação. Os meus livros de fantasia, eu inseri vários elementos de Cthulhu Mythos, mas ele é de um jeito escondido, né? Eu acho que se você prestar atenção, especialmente no segundo, O Último Refúgio, é mais óbvio, porque eu usei alguns nomes ali de propósito. Mas é uma influência muito grande, né? Esse negócio dos sonhos, os antigos, né? Essa coisa toda. O Memórias no Gelo se você conhecer bastante Lovecraft, você sabe que aqui é uma referência a tal coisa. Essa criatura é tal coisa. Então, assim, é de propósito. Eu fiz de propósito. Na verdade, esse conto veio de uma conversa com o Marcelo Gavon, que foi um dos autores, né? Ele é o cara que trouxe o conto de terror, né?
da antologia, anos atrás, falando com ele sobre escrever, né, uma possível antologia que nunca saiu, e ele meio que me instigou essa ideia de vamos escrever um terror passado no universo do Véu da Verdade. Então saiu daí, na verdade. Mas eu acho que é um processo quando você trabalha, você escreve, né, e você, especialmente quando você tá escrevendo profissionalmente também, né? Profissionalmente no sentido não de publicar, mas tipo, eu trabalho com jogos há muitos anos. E durante a minha carreira, eu escrevi muito como escritor de jogos, né? Eu era contratado por uma empresa para escrever alguma coisa. E, cara, eu já escrevi jogo de que era a Ilha da Fantasia com celebridades, sabe? Era uma novela, era um novelão, sabe? Eu tive que criar o personagem que era baseado no Neymar americano, sabe? Jogador de basquete, mas era o Neymar, basicamente. E era um drama de família, o caralho é quatro. Então, assim, o fato de eu ter escrito, né, trabalhado muito com estilos completamente diferentes, entre os jogos que eu trabalhei, eu sempre menciono isso quando eu tô falando sobre carreira de jogos, né, eu fiz um jogo que era para treinar a camareira dos hotéis do Mercury, do Hotel Mercury. É um jeito de escrever completamente diferente se eu estivesse escrevendo uma ficção científica. Então, pelo fato de eu escrever, né, trabalhar com isso há 20 anos, mais ou menos, eu meio que, sim, cada vez eu tentava. Quando eu pensei em fazer horror pela primeira vez, foi lá atrás. E aí eu falei, cara, eu não sei se eu sei fazer isso. Comecei a ler comecei a pesquisar livros que nem eram exatamente fantasia e ficção científica. Tem um livro de serial killer e tal, para poder pegar um pouco, entender um pouco mais disso. E foi daí. Então, na verdade, existe esses dois lados. Eu queria que ficasse claro que o universo ele é amplo o suficiente para que você pudesse ter um monte de coisa, mas eu também queria experimentar a possibilidade de, cara, e se eu fizer, né, de novo, e se? E se eu escrever um horror? E se eu escrever um drama, sabe? Eu já tenho rascunhos de várias outras coisas, né, de infanto juvenil, sei lá, de repente tem romance também, né? Eu nunca consegui escrever romance, mas vai lá que um dia eu escrevo um romance passado nesse universo. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que a pessoa, como escritora, deveria querer sair do zona de conforto, sabe? Sim. Você tá muito acostumado com uma coisa, a melhor forma de você aprender e melhorar o que você faz é você dar um passinho pra fora da caixa, tá? Eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Então acho que saiu daí. Eu acho que é ótimo que você gostou e que funcionou. Nossa, porque eu ainda eu tinha um pouco de medo assim de tentar fazer coisas diferentes e se vai funcionar como uma antologia. Mas como eu meio que abracei essa ideia de que essa antologia eu queria que fosse visões diferentes, de autores diferentes, bora, é o momento de experimentar pra ver o que acontece. Cara, então, é porque eu tenho um negócio, eu não sei como cada um aborda antologias, mas eu não gosto de ler antologias começando pelo primeiro conto. Não sei porquê. Eu gosto de ir no meio e tal. E nessa em particular, como tinha tanto nome foda, tanta gente que eu gosto, que eu sou fã, e eu sou fã mesmo, então eu li primeiro os contos, eu não li todos ainda, mas eu li todos os contos das pessoas que eu conheço. Eu li do Castilho, do Fábio Fernandes, da GG Diniz, aí depois eu fui ler o seu, e o primeiro que eu li foi esse Memórias do Gelo. E quando eu terminei de ler, cara, eu fiquei fascinado, assim. Primeiro porque é assustador pra caramba. Segundo, porque ele não explica tudo, tipo, você... No final dos... Assim, pelo menos na minha cabeça, eu fiquei... Não sei como aquela mulher resolveu o problema lá que surgiu. Não sei. Mas é foda desse jeito, porque você não precisa explicar. Você entende que tem coisas ali que não é pra você saber. E isso agrega o terror de uma forma... Porque eu demorei... Cara, só, sei lá... Quase no final que eu pensei, cara, é uma história de terror essa porra. Eu tô com medo. Eu não sabia no início. E então, assim, enfim, eu achei esse conto funcionou pra caramba. E eu acho que, de várias formas, todas as narrativas dentro dessa coletânea deixam essa sensação de caralho, que porra é? Quero saber mais. Então, enfim. Mas, então vamos falar dessa coletânea, porque continua falando, mas agora com outra perspectiva. Eu achei muito curioso. Porque duas coisas ali. Primeiro que eu não sabia que ela ia ser lançada. E quando eu fiquei sabendo que ela tinha sido lançada, cara, os nomes que você colocou ali são fora de série. Pra mim, assim, na minha opinião, são pessoas que são muito fodas. E uma coisa me chamou muito a atenção, que são nomes totalmente diferentes. Pô, são diferentes no sentido de geração, diferente no sentido regional brasileiro, sabe? Então, diferente de perspectiva mesmo. Se você ler, por exemplo, eu já li muito GG Diniz.
E, cara, eu jamais. Eu não tô falando que um é bom, outro é ruim, não. Os todos são foda. Mas, tipo, eu jamais pensaria, cara, GG Diniz e Fábio Fernandes, tá aí, ó. Legal pra caramba. Eles deveriam colaborar. São nada a ver uma coisa com a outra. Os dois são fodas, as suas formas diferentes. E GG Diniz, inclusive, já tô conversando com ela que eu quero chamar, que eu quero que ela participe aqui. Ela já concordou, a gente só não marcou a data ainda, porque eu acho ela fora de série. A Diplomata é uma das melhores leituras que eu já tive de ficção científica. E aí, são duas coisas ali que eu queria saber de você. Primeiro como você pensou nesses nomes? Você já deu umas palhinhas de mais ou menos como foi esse processo de descobrir eles e de catalogar eles. E segundo, tirando o Ian Fraser, que outros nomes fugiram dessa vez? Não deu pra fazer dessa, mas na próxima talvez. Então, o que aconteceu foi, na verdade, assim, durante esses 20 anos, né, eu sempre tento fazer alguma coisa desse universo, né? Eu comecei a trabalhar com fantasia, então, né, e fantasia vende muito mais, e aquela coisa toda, né, tem que pensar do lado, né, o bolso e tal. Com certeza. Então, a ficção científica ficou um pouco de lado por um tempo, mas eu sempre fazia um pouco, né, alguma coisa, né, eu trabalhei com RPG, publicando em inglês e tal, e eu, durante esse tempo todo, eu conheci muitos ilustradores, até em parte porque trabalhando com o jogo, e eu sempre tentava pegar uns ilustradores para escrever, para desenhar um personagem, uma espécie diferente e tal. Inclusive, várias das espécies, elas ficaram mais claras na minha cabeça depois que eu contratei um ilustrador para... Eu dei uma descrição, a gente bateu ali, foi volta e volta, e virou, né, a representação dele. E um dia, tem um pouco mais de um ano atrás, me deu esse estalo, assim, porque eu queria voltar a produzir esse universo, eu queria mais coisa. Mas dá um trabalho da porra escrever tudo isso. Especialmente porque eu tenho um emprego, né, que ocupa uma parte do meu tempo e tal. E aí eu pensei, porra, se eu já contratei ilustradores tantas vezes antes, por que não contratar escritores? E assim, como escritor, fazer isso é foda. Porque você tá pegando o seu bebê e dando pros outros, assim, sabe? Então o que aconteceu foi que, assim, alguns anos atrás, o Christopher Cachasmith, não sei se você conhece ele, mas ele trabalhou com jogos há muitos anos, mas ele tem a série do Bandeira do Elefante da Arara e tal. E ele tinha um RPG que saiu pela Devi na época, saindo pela VEC agora. E na época eu conhecia pessoalmente também o dono da Devi, né, o Douglas. E tinha um projeto que eu tava fazendo com ele que acabou morrendo, e aí no meio dessa história o projeto do Christopher veio, do RPG e tal, e acabou que o Christopher me chamou pra escrever uma aventura pra esse universo. E ele falou isso pra mim, cara, a barreira de eu deixar um outro escritor entrar no meu universo e começar a trabalhar foi enorme, mas no papo com o Douglas, editor e tal, a gente viu que, pô, ia ser legal, porque você tem experiência com RPG e tal. E aí pra mim foi a barreira de eu estar escrevendo, porque nessa época eu já trabalhava com outros jogos, né, eu trabalhei na Rópula muitos anos no Taekwondo, então eu escrevi eu era game designer lá, mas eu também escrevi livros, né, pro passado nesse universo. E aí, que foi inclusive quando eu conheci o Gerson, né, o Gerson Laderbeiro, foi nessa época que a gente trabalhou junto. E isso meio que me fez dizer, cara, por que não, né? Por que não convidar pessoas pra escrever? Tem todo um desafio em volta disso. Mas beleza, eu postei no Facebook. Eu resolvi, e se eu convidasse? E várias pessoas vieram, não só falando, cara, que legal, gostaria de ver isso, mas vários autores que eu conheço responderam, porra, me convida. E aí eu falei, tá, fudeu, né? Agora virou sério o negócio. Eu tenho que, né? Não posso deixar, né? Eu acho que de propósito que eu postei no Facebook, eu queria rolar pressão, né? Das pessoas me pressionarem de volta. E aí eu falei, beleza, então isso significa que eu preciso fazer alguma coisa. Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu fui no PowerPoint e comecei a montar uma apresentação do universo. Porque tem gente que já conhece, mas tipo, quando você tá apresentando para um escritor, você tem que ter mais informação. Você tem que trazer mais informação, mais direcionada para o que eles vão fazer. Senão vai virar uma zona, né? Então, eu já tinha alguns nomes, eu vi, obviamente, as pessoas que responderam. Aí o pessoal começa a dar fala com não sei quem e tal. Falei, tá, eu quero convidar várias pessoas. Eu conheço um monte de gente, acho que metade das pessoas da Ontologia eu conheço pessoalmente. Mas eu queria fazer uma coisa mais plural. Então, na verdade, eu tinha uma lista de, sei lá, quase 30 pessoas. E essa lista foi de que eu comecei a correr atrás, eu quero conhecer outros autores. Né? Foi assim que eu conheci a GG Diniz. Eu encontrei o Diplomata ali, eu falei, porra, que legal essa história. Eu adicionei na minha lista. Então,
né, e tem pessoas que, tipo, o Renan Bernardo, eu conheci ele lá atrás, mas eu não tinha seguido mais ele. Até que na época eu vi falando que ele tava publicando lá fora. Eu falei, porra, que legal que, né, esses anos passaram e ele tá ainda, né, focando em escrever e tal. Então meio que foi daí. Então eu comecei a mandar e-mail e aí, tipo, é foda, porque eu sei do meu lado como escritor e como fui freelancer há muitos anos, eu sei que você tem que começar explicando. É pago, tá? Eu vou pagar. Não tô chamando você pra você fazer Na trabalho de graça. camaradagem. É. Então, teve muita gente que teve algumas pessoas que não responderam, teve pessoa que falou assim, cara, que legal, mas eu não vou ter tempo pra entregar nessa data. Teve gente que topou, mas depois falou, putz, eu não consegui pensar numa história. Mas teve, né? O Ian Fraser foi um que ele na época ele não ia conseguir entregar a tempo e tal, beleza. Quem mais? A Carol Chovato também. Eu foda. Eu tinha lido o Sense8 nível 5, eu tinha adorado. Então eu convidei, ela topou no início, rolou uns papos, mas ela não ia dar tempo e tal, então acabou que não deu. Tiveram mais algumas das pessoas. Clara Madrigano também, ela se topou no início, mas ela não conseguiu pensar numa história. Então tem vários, cara, eu acho que teve muita gente que veio e teve gente que topou, apresentou proposta, mas aconteceu vida, né? Acontece, então teve que voltar atrás e tal. Tem gente que inclusive veio pedindo, putz, eu tenho como mandar depois o conto pra você? Eu falei, vamos ver, né? De repente publica como uma coisa separada e tal. Então, sei lá, eu acho que tiveram vários casos, né, de pessoas ali que se eu pudesse chegar no ponto, eu gostaria de fazer uma segunda antologia com mais gente. Beleza. Então já vou te perguntar. Quero ver, assim, existem esses projetos futuros? Porque assim, lógico assim, eu tô falando. Eu sei que de vontade tem, né? Esse. E como é um universo muito grande, que dá muito margem para crescimento, assim. Não necessariamente que você já tenha algo concreto, mas o que você gostaria agora de fazer com esse mundo? Cara, eu tenho 2 livros que eu escrevi uma primeira versão anos atrás e ficou engavetado. Eu quero, pelo menos um deles, eu dar uma nova passada nele, tentar publicar até o final do ano. O Antologia e o Véu da Verdade vão sair em inglês. Eu tenho uma pessoa que tá fazendo tradução. Inclusive, ele mandou e-mail pra mim, porque ele mandou o arquivo, meio que o arquivo final da antologia, então eu preciso ler pra poder dar resposta pra ele, porque os últimos meses foi basicamente ele me manda um conto, e eu tô passando, eu deixo um comentário, se trocar isso aqui e tal. Então, e ele já tinha mandado, né, o Véu da Verdade há algum tempo atrás já, mas eu tô segurando eu quero fazer um lançamento direito. Mas tem esses 2 livros que já estão escritos, tem um monte de conto e coisas pela metade que eu quero voltar a trabalhar. Eu gostaria muito de voltar a fazer uma segunda antologia com mais contos. Tiveram autores que se empolgaram tanto, né? O Fábio Fernandes, ele terminou o conto falando, eu quero escrever um livro. Eu falei, cara, segura. Porque ele se empolgou tanto com o personagem que ele criou e tal, que ele começou a mandar pra mim outras propostas de outros contos e livro e tal. Eu falei, cara, segura porque tem dinheiro. Vamos, né? Não dá pra investir muito. Então, assim, o momento que eu tô atual, eu tô lançando, né, aos poucos, o livro foi lançado no final do ano. A minha intenção era fazer um catarse para poder publicação impressa e tal. Uma caos de final de ano, e eu morando em Singapura, meio que fode com a logística toda. Eu tô tentando ver se vai rolar de fazer um catarse do Além do Véu da Verdade, para ver se tem como, né, divulgar mais. Mas, assim, eu sabia que era um investimento que eu estava fazendo não para ter retorno, né? É um investimento que eu quero que este universo cresça. Projeto de paixão mesmo, assim. Então eu sabia que no máximo, eu ia meio que sair no 0-0, né? Mas, né, ao mesmo tempo, eu tenho que ver o quanto que eu consigo vender e divulgar de um jeito que eu não me ferre todo, né? Até porque eu tô pagando tradução agora também. Eu quero ver se, de repente, quando eu começar a publicar em inglês, né, isso... O mercado em inglês é obviamente maior, né? Você tem, né, várias pessoas, não só nos Estados Unidos. Então eu quero ver como é que funciona. E eu quero ir além do Véu da Verdade. Eu quero... eu tenho outras coisas, né? Que, além de história, né? Eu lancei um jogo há anos atrás,
baseado no mesmo universo. Inclusive, eu quero novelizar a história, porque ele vendeu legal, ele, né, na época deu um dinheiro legal e tal, mas ele é bem nicho, né? Ele é uma coisa bem escondida. Eu lancei uma visual novel com o Christopher Castro-Smith de novo, né, com um projeto dele. Ele me convidou para escrever uma história passada, né, no universo da verdade, como o visual novel, com o time que ele tinha, com aquele time que ele tem, Time Galleon, que saiu, né, ano passado, e que é bem inspirado em Babylon 5 e Deep Space Nine. Então você é o comandante da estação espacial no meio do nada ali, daquela situação, você tem decisões que você tem que tomar, então eu gosto dessa coisa de tentar ir além, né? Não mencionei que eu fiz RPGs, adaptações, eu comecei a trabalhar num RPG focado nele, eu comecei a bater papo com uma editora da Inglaterra. E disso saiu uma ideia de escrever um jogo de miniatura, que eu tô trabalhando com eles no projeto, que espero eu que saia esse ano, mas, cara, é tanta coisa, né, que eu tô meio que tentando organizar ao mesmo tempo. Tem um canal de YouTube que eu comecei a fazer uma ideia maluca, que eu jogo um jogo de miniatura, inclusive minha mesa é cheia de miniatura que eu tava pintando, mas eu pego um jogo de miniatura e RPG e eu adapto o meu universo, e eu jogo, filmando, e eu conto uma história. O personagem eu faço um voice-over, edito a minha voz pra poder. O personagem tá dublado ali falando e tal. E começou a crescer, né? Tipo, então eu meio que assim, eu quero explorar possibilidades diferentes com esse universo. Uma delas é fazer uma antologia. Eu conheci aqui em Singapura, comecei a conhecer escritores de Singapura. Então eu tenho um grupo meio que a gente faz um workshop mais ou menos uma vez por mês. Eu ainda não levei muita coisa, né? Eu tô mais indo lá para poder, né, conversar e dar feedback. Eu quero, de repente, puxar outras pessoas para poder escrever também, né? Que não são só brasileiros, dependendo, né, de como as coisas vão. Obviamente é mais caro, então tem que ver como é que funciona. Mas, cara, se eu conseguir, né, o que eu realmente gostaria, é que nos próximos anos isso vá. Eu vou fazer a minha piada de novo, além do verdade. Eu quero. Eu gostaria muito que virasse uma coisa que é acessível em várias mídias diferentes. Sim. Né? Crescer mais, né? Eu quero que várias pessoas tenham acesso a esse universo de forma diferente. Por isso que eu falei, cara, é uma história de terror aqui. Eu tenho uma ideia de um livro de terror que tá anotado, que eu preciso escrever essa história. Um dia eu vou chegar nela. Mas é isso, eu gostaria de, chegar num momento que tem tanta coisa publicada, inclusive com outros autores, que as pessoas já reconhecem, né, essa ideia desse mundo. Normalmente, né, no final das entrevistas, eu gosto de fazer uma dinâmica com os participantes para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento sobre o seu perfil. A gente já conheceu bastante você, mas eu acho que essas perguntas são para entrar na alma do indivíduo. Então vamos lá. Você não precisa justificar suas respostas, mas as pessoas tendem a justificar, então fica à vontade se você quiser, beleza? Um autor vivo ou morto com quem você gostaria de sentar para tomar um café. Ou um chá, não sei, ou cerveja, se você preferir. Eu não gosto de café, mas cerveja tá valendo. Engraçado. Depende, né? É pra bater um papo amigável ou é pra dar uns tapas na pessoa? O que você preferir. Os tapas seria a primeira vez, assim, eu tô curioso. Não, é porque, né, recentemente, notícias sobre autores conhecidos e tal, que eu já vi bastante, que é foda. Vontade de sentar, a primeira coisa é dar um tapa na cara. Tapa na cadeirada, assim. Cara, é engraçado, eu acho que eu tive fases na minha vida, né, na minha carreira só, mas em que eu tive, né, favoritos, né, e aí algumas vezes você volta atrás pra ler e você fala, puta, mas eu gostava tanto desse negócio, nem é tão bom assim. Então eu acho que tem autores que eu gostaria de conversar pra aprender mais, né, como é que era na época, por que você pensou na época que você escreveu isso aqui. Eu acho que tem dois autores que, né, vivos, que eu acho que teriam um papo muito bizarro, que é o Neil Stephenson do Nevasca, né, do Crash. E que, cara, eu acho que ele deve ser um cara muito louco na conversa, né? Ele viajar de um jeito muito maluco. E um outro que é, né, parecido, é quase que uma versão dele da fantasia, que é eu não sei como falar o sobrenome dele, China Miéville. Eu falo Miéville, mas... sei lá. Que escreveu agora com o Keanu Reeves agora, né?
E eu acho que eles têm semelhanças do jeito, né, de escrever, não na escrita em cima, né, da criação do mundo, né, aquela coisa que eu gosto muito dessa coisa o mundo, sente que o mundo é vivo, né, ele faz parte da história, ele não é só uma descrição, não é a porra da grama azul que não sei o que e tal. Você sente que aquilo faz parte da coisa. Eu acho que é um tipo de papo legal, mas acho que, sei lá, cara, eu acho que tem tanta gente. Tem um escritor que eu acho que não é tão conhecido, mas que trabalhou com muitas propriedades intelectuais, que é o Michael Stackpole, que ele escreveu coisas de Star Wars, ele escreveu Battletech, que inclusive eu tenho uma porrada de livro aqui. Ele na época do Battletech, inclusive, ele era o escritor principal, enquanto tinham vários outros escritores, né? Então é um universo que para mim é uma referência, né? De mundo, né? De propriedade intelectual grande. E eu acho que eu relendo um livro dele da Star Wars, eu falei, não é tão bom assim, mas essa ideia, essa coisa, né, de ter trabalhado com várias propriedades intelectuais, com várias histórias, eu acho que seria uma coisa legal. Acho que eu conheci, na verdade, pessoalmente o Timothy Zahn, que escreveu o Star Wars, criou o Almirante Tron. O Tron, né? Esse cara, esse livro. Eu li o primeiro, que acho que o segundo nem saiu no Brasil, mas o primeiro é muito foda, assim, eu gostei muito. Ele foi pro Brasil anos atrás, eu não sei. Eu conheci ele, pessoalmente, foi num evento no Planetário da Gávea, no Rio. E aí bati um papo rápido, mas todo mundo tava em cima, né? Todo mundo queria bater papo com o cara conhecido de Star Wars. Então. Mas eu acho que tem tanta possibilidade, tantas pessoas que tem que fazer uma festa, né? Junta todo mundo do bar, bota dar cerveja pra todo mundo, quando tiver todo mundo meio bêbado falando um monte de coisa, a gente começa a descobrir mais coisas. Acho que é. Tá, e um personagem da ficção com quem você gostaria de tomar cerveja? Porra. Personagem. Eu acho que. Eu acho que o personagem. Eu vou fazer uma autopropaganda. Eu acho que o personagem que eu gostaria de falar. Você comentou dos alienígenas da minha história e tal. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de tomar uma cerveja com alguns deles, inclusive o minhocão gigante que não tem olhos e tentáculos, tipo que eu tenho curiosidade, porque quando eu comecei a pensar nessa espécie, obviamente eu gostei de ver como é que aquele bicho ia beber uma cerveja. Será que ele morre se ele beber uma cerveja? Eu acho que assim, se eu pudesse colocar todos aqueles alienígenas ali numa mesa de bar, assim, seria uma coisa fantástica de como é que seria, né, a relação ali. Então, acho que nesse caso eu tô roubando, porque não é um personagem específico. Mas eu entendo o conceito. A instiga de você ver essas interações com essas espécies deve ser realmente interessante. Mas agora é múltipla escolha. Vamos lá. Senhor dos Anéis ou Nárnia? Puta merda. Eu vou falar uma coisa muito polêmica. Eu gosto do universo do Senhor dos Anéis. Eu não gosto dos livros. E eu vou dizer o porquê. Porque quando eu li pela primeira vez, eu já tinha lido muita coisa. E obviamente, jogado RPG e o cacete A4. Então eu li todos os derivados antes de chegar no original. Quando eu cheguei nele, e aí entra aquela história que eu falei lá no começo, de que, o cara passou 30 páginas falando da porra da festa, da grama, não sei das coisas. Cara, eu não consegui passar. Eu gosto do universo, eu vi os filmes, adorei, eu joguei o RPG, eu tenho amigos que são fanáticos, então eu já tive várias trocas de ideia, mas na hora de ler o livro, não vai, mas como motivo, porque eu conheci todos os derivados, jogava RPG antes de eu ter o contato com o próprio livro. Eu acho que Nárnia... Eu vou dizer que a minha primeira pensa foi botar os dois numa caixa e enfiar na parte de baixo e deixar lá. Porque Nárnia também é interessante, mas tem umas coisas que a mensagem ali que o autor tem lá suas questões que eu acho um pouco demais, né? Sei lá, eu acho que o universo do Senhor dos Anéis eu acho mais interessante, mas... Então, nenhum dos dois, mas um pouquinho mais pro Senhor dos Anéis. Star Trek ou Doctor Who? Essa sempre fode as pessoas, velho, sempre. Eu vou dizer que eu vi menos Doctor Who do que eu vi Star Trek. Eu assisti muito Star Trek, mas eu nunca fui fã de Star Trek. Eu sempre fui curioso, né? Eu acho que teve uma época que eu namorei uma americana durante
uns anos. Então, na época que eu tava indo para os Estados Unidos e tal, e eu lembro de lá, eu assisti uma porrada de episódio de Voyager e Deep Space Nine, e não, Voyager quase sempre era um problema no holodeck. Eu falei, cara, sempre é um problema nessa merda, porque tipo, ninguém tira essa porra, desliga esse negócio. Mas eu acho que o conceito é muito legal. Eu acho que o fato de que você tem episódios focados em tentar imaginar, não é só dar tiro e resolve, né? Você tem vários episódios. Tem umas coisas bizarras no original e tal, sempre tem umas situações, né, meio esquisitas. Mas eu acho que talvez porque tem tanta coisa, né? Doctor Who, de certa forma, tem, né, vários personagens e tal, mas é quase que uma história só ali. Eu acho que o fato de ter várias formas diferentes, né, personagens diferentes, estilos diferentes do Star Trek me pega mais do que o Doctor Who. O que não quer dizer que o Doctor Who seja ruim. É mais porque talvez a minha exposição com o Star Trek tenha sido maior do que Doctor Who. Não, respeito. Star Wars ou Duna? Star Wars. E eu vou te falar que, assim, em termos de narrativa, é uma merda. Os diálogos são uma bosta, mas eu cresci com isso. Eu sou fascinado por Star Wars. Eu tinha... Antes, né, da Disney comprar e transformar tudo em legacy, em legado, eu tinha livro pra cacete. Eu conhecia. Eu era aquele tipo de cara. Eu era aquele tipo de cara que sei. Se você fala do Stavania ou do. Porra, como é que era o nome do bicho lá que é um morcego? Sei lá, eu conheço as raças, sabe? Pelo nome. Eu sabia olhar o nome daquilo, eu sabia quem era. O planeta é uma referência muito específica. Eu sempre adorei Star Wars. Então eu cresci, eu joguei muito RPG de Star Wars, muitos jogos de Star Wars. Duna é um que quando eu li Duna pela primeira vez, é estranho, né? Porque ele tem o fato de ser a perspectiva ser onisciente, né? Você tá pulando de cabeça de todo mundo, você sabe quem é o traidor desde o começo, mas você fica curioso. Eu acho que a ideia é muito foda, eu gosto muito do universo, mas é um universo que, de novo, né? Eu li o primeiro livro só, eu acho que talvez eu tenha lido o segundo há muitos anos atrás. Então, assim, os filmes agora, na verdade, é legal de ver essa nova versão, né? Eu vi o filme original também, que na época eu me interessei. Mas eu acho que o Star Wars me pegou de uma forma pela sense of wonder, né? O wow das coisas. Tem tanta coisa ali e sinto que tem possibilidade de tanta coisa. É um pouco a minha inspiração, sabe? Não como universo, mas como tipo de mídia, né? Você tem esse universo gigante com vários elementos e várias formas de narrativa, especialmente agora são bastante conectadas. Eu acho lindo você ver um desenho animado que tem um personagem e esse personagem aparecer no filme, esse personagem aparecer no jogo e a coisa tá toda ligada ali. Eu acho isso incrível. Não, eu acho que Star Wars eles demoraram muito pra largar os Skywalkers e agora que, por exemplo, você tem Skeleton Crew, você tem Andor, você tem aquele, como é que é, é uma série, acho que tem 2 ou 3 temporadas de animações feitas por vários estúdios. Sim. Que são tipo... Vision. Visions, isso. Putz, que é tipo uma coisa diferente da outra, não sei o quê. E não tem nada de Skywalker, não tem nada disso. Cara, é isso. É um mundo grande pra cacete pra ficar focado em uma família. Então, quando Star Wars faz isso, aí fica bom. Porque eu, sendo sincero pra você, cara, Star Wars fez muita merda. Mas eu sou apaixonado pelo universo. Tipo, eu lembro... Eu vi no cinema o Ameaça Fantasma. Foi o primeiro que eu vi no cinema. Eu já tinha visto os outros em casa com o papai. Mas eu lembro de ver Ameaça Fantasma. Tanto que, assim, podem cagar o filme que for, mas eu sou apaixonado por aquele filme porque eu lembro de eu no cinema naquele dia. E aquilo ali me pegou de uma forma que eu falei, caraca, que porra é essa? Assim, então, Star Wars fez muita cagada, mas eu nunca vou conseguir largar essa bosta, velho. Então, eu sou assim. Tem vários amigos que falaram, tá tudo ruim. Não, cara, só aceita e vai, sabe? Vai, tá ruim, mas vai. E tem coisas, por exemplo, sempre na periferia do próprio universo de Star Wars que são legais. Se você for lá na Disney Plus e for mexer nessas animações mais contidas, é 10. Skeleton Crew também, por exemplo, é maravilhoso. Alien ou Predador? Puta merda, hein? Eu sou fã dos dois. Na verdade, quando eu descobri a história em quadrinho do Alien vs Predador, eu falei, cara, eu tive um orgasmo. Eu falei, cara, que foda. E aí veio o filme, né? E eu fiquei todo feliz que eu vi o filme. Mas assim...
Eu acho que... Cara, eu acho que Alien, porque eu acho que tem muita possibilidade de história ali, de se explorar tipos diferentes de história, né? Eu falei lá atrás, né? O horror e a ação, e você tem várias possibilidades. Eu gosto de Predador. Eu acho que deveria ter mais, explorar mais ideias. Eu tô querendo saber como é que vai ser o novo filme que estão filmando agora e tal. Tô querendo saber qual é a direção que eles vão, né? Acho que quando saiu o... Como é que ficou o nome em português? O Prey? O último, né? Não, acho que é Predador mesmo, eu acho que é. Não lembro agora, né? Mas eu acho... eu gostei muito do Prey, achei muito bom. Eu acho que, cara, o fato de ter explorado outras épocas e outras coisas muito legal. Tem filme meio cagado no meio ali, né? O Alien vs Predador 2 é uma bosta. Acho que aquele Predador novo que fizeram. Nossa, horrível, Mas eu acho que eles têm que sair desse espectro de tipo. O Prey, ele faz uso da fórmula tradicional de Predador, mas ele tem essa abordagem de época e tal, que eu acho que agrega. Mas eu acho que eles têm que parar com esse negócio de o Predador contra militares, porque tipo, essa porra já tá bom, já. Cara, um que é tosco de Predador, mas eu gosto, é o Predadores. Você já viu esse? Eu tava pensando nele agora. Eu gosto dessa porra, é ruim, mas eu gosto muito, velho. Eu gosto eles naquele planeta lá. Eu tô querendo rever, porque eu vi há muitos anos, na época que saiu, eu acho, e eu tenho imagem de pedaços na cabeça, eu quero ver de novo. Talvez seja uma merda, mas... Não, eu gosto. Mas eu tenho essa coisa de que eu gosto de ver filme de ficção científica, porque visualmente às vezes estimula, né? Até Rebel Moon, aquela bosta. Dá toda uma sequência de falar mal daquela... Mas visualmente o Zack Snyder sabe fazer coisas. Visualmente eu concordo com você. Aquilo dá uma inspiração, né? Tipo, eu gosto do visual da coisa também. Mas é isso. Zack Snyder, eu não vou entrar nesse buraco, porque as pessoas brigam comigo pelo ranço que eu tenho desse cara. Mas é porque... Mas visualmente, realmente, se botassem ele nos projetos pra tomar conta do visual, eu acharia ok. Quando dá muita liberdade criativa... É só não colocar tanta câmera lenta quando ele coloca, né? Porque Rebel Moon tem câmera lenta dentro da câmera lenta. Eu achei fascinante. Não, e eu acho que ele só não sabe o momento de colocar a câmera lenta. Porque eu acho que dependesse dele, o filme tudo inteiro. Câmera lenta. Mas eu acho que tem alguém que fala assim, não, mano, já deu de câmera lenta, dá uma maneira. Mas enfim, vamos... uma hora menos de filme com essa porra, com menos câmera lenta. Com certeza, ia ser um episódio de 30 minutos de uma série qualquer aí. Mas enfim, e pra finalizar, Exterminador do Futuro ou Blade Runner? Acho que eu nem penso em Blade Runner. Eu acho que Exterminador do Futuro, eu acho que é legal, eu acho que na época que saiu, eu, adorei e tal. E eu acho que, né, até quando saiu o jogo tinha fliperama, né? Tinha o Exterminador do Futuro com Predador e Alien, alguma coisa que teve até jogo de fliperama. Quadrinho eu tenho certeza que teve, com os aliens robô lá. Mas, sei lá, cara, Blade Runner, apesar de ter muito menos coisa, né, no universo do Blade Runner, eu acho que é foda. Eu acho que os dois filmes, né, tem um RPG, né, que saiu também, que tem umas ideias muito legais. Eu acho que ele adicionou muito, assim, em termos de, né, o outro você voltou no tempo e tem um robô e explosão nuclear. Sim. Legal! Blade Runner, né? Eu gostei, eles lançaram um anime agora, que é legal, assim. Mas eu acho, assim, que eles têm uma limitação de... Tirando esse evento em particular, que é sempre isso, tentando evitar isso. Esse, por incrível que pareça, essa é a única pergunta que eu acho que eu preciso reformular, porque todo mundo fala Blade Runner. Todas as outras têm divisão, assim, tipo, tem divisão, isso aqui. A do Tolkien, do Senhor dos Anéis com Narnia, por exemplo, é uma que eu achava que ia ser todo mundo Senhor dos Anéis. E a grande maioria mas eu acho que tem muita gente que não gosta do Senhor dos Anéis. E aí, por exemplo, gostou dos filmes de Narnia, ou gosta, tem um carinho pelos livros e vai. Mas essa é sempre Blade Runner. Nunca uma pessoa falou Exterminador do Futuro. Nunca. Eu falei, cara, eu vou ter que mudar essa. Tem que pensar em outra coisa pra deixar ela mais desafiadora. Mas, Beraldo, obrigado por ter participado hoje do Papo Mutante. É sempre bom estar trocando ideia com gente que tá produzindo, que a gente admira. E pra encerrar, se você puder mandar uma mensagem para os seus fãs brasileiros, né, que estão aqui torcendo pelos projetos, e onde podem te encontrar, quais são os projetos que eles deveriam estar acompanhando atualmente. Primeiro, muitíssimo obrigado pelo esse papo, ficou muito legal. Eu acho que é bom bater papo assim, nesse tipo de coisa. Cara, eu quero ver mais gente vindo bater papo contigo no canal, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu acho muito legal você estar fazendo isso. Acho muito legal você estar fazendo isso, né? Que a gente tava falando, o espaço para isso é difícil no Brasil.
Putz, eu tenho, né, meu Facebook, as pessoas sempre tem um monte de gente que me adiciona lá e tal. Eu tenho vários leitores que com o tempo me adicionaram lá, né? O João Beraldo. Instagram tem o JM Beraldo, onde eu de vez em quando conto as histórias bizarras do que acontece comigo aqui em Singapura, ou quando eu tô viajando para algum lugar, sempre tem umas histórias engraçadas que eu acho legal de contar. Eu tô reformulando meu site, na verdade, tem jmberaldo.com. Tá velho, tem algumas coisas lá, mas ainda tô tentando dar uma reestruturada no que vem. A minha esperança de que venha muito mais coisa em breve, assim, né, nos próximos meses, anos. Eu tenho muito livro que tá na Amazon, na verdade, né, tanto de fantasia, ficção científica, até o de terror, né, o Larcos e tal. É isso, na verdade, eu tô me adaptando a usar mídias sociais. Eu tenho um canal que eu falei, mas é em inglês, mas é Veiled Space, que é onde eu tô contando essas histórias usando miniatura, né, mais passada nesse universo. Mas é isso, eu acho que eu tô aos poucos tentando trazer um pouquinho, né, de voltar um pouco mais, né. Eu passei muito tempo isolado, fisicamente, e né, pelo horário, né, tô 11 horas de diferença pra frente. Mas acho que é isso. E é sempre legal receber uma mensagem, bater papo. Eu acho que ter esse tipo de interação é uma coisa legal. Mas é isso. Cara, bom, pessoal, esse foi o Papo Mutante de hoje. Acompanhe o Beraldo. O mundo dele é grande, então, assim, quando você lê uma coisa, você vai querer ler outras, porque tudo parece deixar, assim, possibilidades. Eu acho que se eu pudesse falar do seu trabalho, eu diria isso, possibilidades. O Véu da Verdade... Caraca, bicho, eu ia falar Véu da Esperança, velho, de novo. Eu não sei por que eu tô com esse na cabeça. Mas o Véu da Verdade é um mundo muito grande e acho que tem muitas possibilidades e realmente tô ansioso pra ler mais. Inclusive, em breve, eu te falei, acho em abril agora eu tô com um projeto pra falar dessa coletânea de contos, mas logo depois eu quero falar do livro original, que eu realmente nunca tinha lido. E... depois, cara, o Fábio Fernandes falou muito do seu trabalho, pra mim, ele realmente se empolgou com o seu trabalho. O Marcos veio falar pra mim de você, o Marcos é muito seu fã, e a Verônica do Bolachas também conversou bastante, a gente tem conversado bastante sobre sua coletânea, e com certeza é uma parada que a gente quer explorar mais, cara. Obrigadão por ter participado hoje, mano. E em breve, se tudo der certo, no final do ano eu te chamo de novo pra gente conversar, porque eu quero falar agora do seu livro. E se pá, a gente não faz uma entrevista em inglês, porque agora você vai publicar aí, né, em inglês. Então, pô, já tô praticando. Saiu agora um em inglês, então vambora, beleza? Gente, brigadão, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.